Você já sentiu que está perdendo oportunidades importantes na vida? Que existe algo que deveria estar fazendo, mas não consegue identificar exatamente o que? Se você está passando por isso, precisa ouvir o que vou compartilhar hoje. Em uma das revelações mais urgentes que Chico Xavier recebeu de seus mentores espirituais, foi mostrado que 4 signos específicos estão em um momento crítico de suas jornadas. Estes signos têm uma janela de oportunidade única se abrindo agora, mas essa janela não ficará aberta para sempre. O que mais me impressiona nesta revelação é que ela não chegou até Chico Xavier de forma comum. Era uma noite de setembro de 1978, e ele estava em profunda meditação quando sentiu uma presença diferente se aproximar. Não era Emmanuel, seu mentor habitual, nem André Luiz. Era uma entidade que se identificou como guardião dos ciclos temporais. Um espírito responsável por observar os momentos cruciais na vida das pessoas encarnadas na Terra. Este guardião trouxe uma mensagem específica e urgente. Ele mostrou a Chico Xavier que certos signos estão vivenciando agora um alinhamento energético que acontece apenas uma vez a cada 17 anos. Durante este período, as barreiras entre o mundo espiritual e material se tornam mais finas para essas pessoas, permitindo que manifestem mudanças extraordinárias em suas vidas. Mas existe uma condição: elas precisam reconhecer os sinais e agir de acordo com a orientação que recebem. O guardião explicou que muitas almas escolheram encarnar sob estes signos específicos justamente para aproveitar esta janela de oportunidade. Antes de nascerem, elas sabiam que este momento chegaria e se prepararam espiritualmente para ele. No entanto, o véu do esquecimento que cobre nossa memória ao nascer fez com que muitas dessas pessoas se esquecessem de seu propósito original. Agora, os sinais estão sendo enviados de volta para despertar essa memória adormecida. Se você sente uma inquietação inexplicável, uma sensação de que precisa fazer algo importante mas não sabe o que, ou se tem percebido coincidências estranhas acontecendo em sua vida, pode ser que você seja uma das pessoas que este guardião veio alertar através de Chico Xavier. Deixe-me contar sobre a primeira vez que presenciei o poder desta revelação. Conheci uma mulher chamada Helena, nascida sob o signo de Escorpião, que estava passando por um dos períodos mais difíceis de sua vida. Ela havia perdido o emprego depois de 15 anos na mesma empresa, seu casamento estava em crise, e ela sentia como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Helena veio até mim desesperada, dizendo que não entendia por que tantas coisas ruins estavam acontecendo de uma vez. Quando compartilhei com ela esta revelação de Chico Xavier, algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela disse que há meses vinha tendo sonhos estranhos onde via a si mesma em uma vida completamente diferente, fazendo um trabalho que a realizava profundamente, mas sempre acordava sem conseguir lembrar dos detalhes. Expliquei a Helena que, segundo o guardião dos ciclos temporais, os escorpianos estão passando por um processo de morte e renascimento espiritual durante este período. As perdas que ela estava experimentando não eram punições, mas sim limpezas necessárias para abrir espaço para algo muito maior que estava por vir. O universo estava removendo tudo que não estava mais alinhado com seu propósito superior. Helena decidiu confiar na orientação espiritual. Em vez de se desesperar com as perdas, ela começou a meditar diariamente e a prestar atenção nos sinais que recebia. 3 semanas depois, ela me ligou emocionada. Uma antiga colega de faculdade havia entrado em contato oferecendo uma sociedade em um projeto social que combinava perfeitamente com seus valores e habilidades. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sonhava fazer, mas nunca havia tido coragem de buscar. 6 meses depois, Helena estava completamente transformada. O projeto social havia se tornado um sucesso. Seu casamento havia se fortalecido através das mudanças que ela fez em si mesma, e ela irradiava uma paz e propósito que eu nunca havia visto antes. Ela me disse que finalmente entendia que todas as perdas haviam sido necessárias para que ela pudesse encontrar seu verdadeiro caminho. O primeiro signo que o guardião alertou especificamente foi Escorpião. Se você nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro, precisa entender que está vivendo um momento de transformação profunda que pode mudar completamente o rumo de sua vida.
Os escorpianos são naturalmente conectados aos mistérios da vida e da morte, e durante este ciclo, essa conexão está amplificada de forma extraordinária. O que acontece com os escorpianos neste período é um processo que o guardião chamou de renascimento da fênix interior. Assim como a fênix precisa se consumir nas chamas para renascer mais poderosa, os escorpianos estão sendo convidados a deixar morrer tudo que não serve mais em suas vidas para dar espaço ao que realmente importa. Muitos escorpianos neste momento estão sentindo como se estivessem perdendo controle sobre suas vidas. Relacionamentos podem estar chegando ao fim, carreiras podem estar mudando drasticamente, ou podem estar enfrentando desafios de saúde que os forçam a repensar suas prioridades. O que eles não percebem é que tudo isso está acontecendo sob supervisão espiritual direta. Chico Xavier recebeu uma visão específica sobre os escorpianos durante esta revelação. Ele viu milhares de almas escorpianas que, antes de encarnarem, fizeram um acordo com seus guias espirituais. Elas escolheram viver este período de transformação intensa para acelerar sua evolução espiritual e cumprir missões importantes na Terra. Mas para isso precisariam passar por um processo de purificação que removeria tudo que não estivesse alinhado com seus propósitos superiores. O problema é que muitos escorpianos estão resistindo a este processo. Eles estão tentando se agarrar ao que está sendo removido de suas vidas, não compreendendo que essa resistência só prolonga o sofrimento. O guardião mostrou a Chico Xavier que os escorpianos que abraçarem este processo de transformação experimentarão mudanças milagrosas em suas vidas dentro de 6 a 9 meses. Se você é escorpiana, observe os sinais que está recebendo. Você tem sentido uma necessidade inexplicável de fazer mudanças drásticas em sua vida? Tem tido sonhos intensos ou visões sobre um futuro diferente? Tem encontrado as mesmas mensagens ou símbolos repetidamente? Estes são sinais de que seus guias espirituais estão tentando se comunicar com você. A orientação específica para as escorpianas é: parem de resistir às mudanças que estão acontecendo. Em vez de lutar contra a corrente, permitam que ela as leve para onde precisam ir. Dediquem tempo diário à meditação ou oração, pedindo clareza sobre qual direção tomar. E mais importante, confiem em sua intuição, mesmo quando ela as orientar para caminhos que parecem assustadores ou incertos. O segundo signo mencionado pelo guardião foi Peixes. Se você nasceu entre 19 de fevereiro e 20 de março, está vivendo um despertar espiritual extraordinário. As piscianas sempre foram naturalmente intuitivas e sensíveis ao mundo espiritual, mas durante este período, essas habilidades estão se expandindo de forma impressionante. Conheci uma pisciana chamada Margarida, que exemplifica perfeitamente o que está acontecendo com este signo. Ela sempre havia sido uma pessoa sensível, mas nos últimos meses começou a ter experiências que a deixaram confusa e até assustada. Ela começou a sonhar com pessoas que não conhecia, mas que depois descobria que eram parentes falecidos de amigos próximos. Começou a sentir as emoções das pessoas ao seu redor, como se fossem suas próprias emoções. E mais impressionante ainda, começou a ter insights sobre situações futuras que depois se confirmavam. Margarida veio até mim achando que estava ficando louca. Ela não entendia o que estava acontecendo e tinha medo de contar para alguém. Quando expliquei sobre a revelação de Chico Xavier, ela finalmente compreendeu que não estava perdendo a sanidade, mas sim despertando habilidades espirituais que sempre estiveram latentes dentro dela. O guardião dos ciclos temporais mostrou a Chico Xavier que as piscianas estão sendo preparadas para servir como pontes entre o mundo material e espiritual. Durante este período específico, o véu entre as dimensões está mais fino para elas, permitindo que recebam informações e orientações diretamente do plano espiritual. Mas existe uma responsabilidade que vem com este despertar. As piscianas não estão desenvolvendo essas habilidades apenas para seu próprio benefício. Elas estão sendo preparadas para ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, oferecendo orientação espiritual, cura emocional, ou simplesmente sendo um canal de amor incondicional em um mundo que muitas vezes parece frio e desconectado. Se você é pisciana e tem notado que sua sensibilidade está aumentada, que seus sonhos estão mais vívidos e significativos, ou que as pessoas naturalmente se sentem atraídas a compartilhar seus problemas com você,
Estes são sinais de que seu despertar espiritual está em andamento. A orientação específica para as piscianas é: não tenham medo de suas habilidades intuitivas. Em vez de tentar suprimi-las, aprendam a desenvolvê-las de forma saudável. Busquem conhecimento sobre espiritualidade, meditem regularmente e, principalmente, estabeleçam limites energéticos para não absorverem as emoções negativas dos outros. Vocês têm um dom especial, mas precisam aprender a usá-lo sem se prejudicarem. O terceiro signo alertado pelo guardião foi Virgem. Se você nasceu entre 23 de agosto e 22 de setembro, está sendo chamada para uma missão muito específica de organização e cura no mundo. As virginianas sempre foram conhecidas por sua natureza prestativa e perfeccionista, mas durante este ciclo, essas características estão sendo direcionadas para um propósito muito maior. Lembro-me de Conceição, uma virginiana que trabalhava como secretária em uma pequena empresa e sentia que sua vida não tinha muito significado. Ela fazia seu trabalho bem feito, cuidava da família, mas havia uma sensação constante de que deveria estar fazendo algo mais importante. Ela me procurou porque estava tendo sonhos recorrentes, onde se via organizando algum tipo de projeto que ajudava muitas pessoas, mas sempre acordava frustrada por não conseguir lembrar dos detalhes. Quando compartilhei com Conceição a revelação sobre as virginianas, ela imediatamente se identificou. O guardião havia mostrado a Chico Xavier que as pessoas deste signo estão sendo chamadas para criar ordem onde há caos, para trazer cura onde há ferimento e para organizar projetos que beneficiem suas comunidades. 3 meses após nossa conversa, Conceição me procurou novamente, mas desta vez estava radiante. Ela havia começado um projeto voluntário de organização de doações para famílias carentes em seu bairro. O que começou como uma iniciativa pequena havia se transformado em uma rede de ajuda que atendia centenas de pessoas. Ela descobriu que tinha um talento natural para coordenar pessoas e recursos, e finalmente, sentia que sua vida tinha propósito. O que mais me impressiona na revelação sobre as virginianas é que elas não estão sendo chamadas necessariamente para grandes projetos mundiais, mas para ações práticas e organizadas que fazem diferença real na vida das pessoas ao seu redor. Pode ser organizar um grupo de apoio em sua igreja, criar um sistema de ajuda para idosos em seu condomínio, ou até mesmo usar suas habilidades organizacionais para melhorar a eficiência de seu local de trabalho, de forma que beneficie todos. Se você é virginiana, observe se tem sentido uma necessidade crescente de colocar ordem em sua vida e no ambiente ao seu redor. Tem se sentido incomodada com desperdícios, desorganização ou injustiças que antes não a afetavam tanto? Tem tido ideias sobre como melhorar sistemas ou processos? Estes são sinais de que está sendo preparada para sua missão. A orientação específica para as virginianas é: não subestimem o poder de suas ações práticas e organizadas. Vocês não precisam salvar o mundo inteiro, mas podem fazer uma diferença significativa em sua comunidade. Comecem pequeno, mas comecem. Identifiquem uma área onde possam aplicar suas habilidades organizacionais para o bem comum e deem o primeiro passo. O universo se encarregará de expandir seu impacto. O quarto e último signo mencionado pelo guardião foi Câncer. Se você nasceu entre 21 de junho e 22 de julho, está sendo convocada para uma missão de nutrição emocional e cura familiar que pode transformar gerações inteiras. As cancerianas sempre foram as cuidadoras naturais do zodíaco, mas durante este período, essa tendência está sendo elevada a um nível espiritual extraordinário. A história que mais me marca sobre este signo aconteceu com uma mulher chamada Rosa, uma canceriana de 52 anos que estava passando por uma crise familiar devastadora. Seus filhos adultos haviam se afastado dela após um desentendimento. Seu casamento estava em ruínas, e ela sentia como se todos os seus esforços para manter a família unida tivessem falhado. Rosa veio até mim completamente desesperada, dizendo que não entendia como alguém que sempre se dedicou tanto à família podia estar vivendo tamanha desarmonia. Quando expliquei a Rosa sobre a revelação específica para as cancerianas, algo extraordinário aconteceu. Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento e alívio. Rosa me disse que há anos sentia como se carregasse o peso emocional de toda a sua família,
e que muitas vezes tinha a sensação de que podia sentir a dor de seus entes queridos como se fosse sua própria dor. O guardião dos ciclos temporais havia mostrado a Chico Xavier que as cancerianas estão sendo preparadas para servir como curadoras emocionais de suas linhagens familiares. Elas têm a capacidade única de identificar padrões emocionais negativos que se repetem de geração em geração, e através de seu amor incondicional e sabedoria intuitiva, podem quebrar esses ciclos destrutivos. Rosa decidiu seguir a orientação espiritual. Em vez de tentar forçar a reconciliação com a família, ela começou a trabalhar em si mesma, curando suas próprias feridas emocionais e liberando ressentimentos antigos. Ela passou a meditar diariamente, pedindo orientação sobre como ser um canal de cura para sua família, sem se sacrificar no processo. Os resultados foram surpreendentes. Dentro de 2 meses, seus filhos começaram a procurá-la, um por um. Eles diziam que sentiam uma mudança em Rosa, uma paz que não existia antes. Seu marido também começou a se abrir emocionalmente pela primeira vez em anos. Rosa descobriu que quando ela parou de tentar controlar e consertar todos ao seu redor, e começou a irradiar amor incondicional sem expectativas, sua família naturalmente começou a se curar. O mais impressionante é que Rosa começou a perceber que não eram apenas seus familiares diretos que estavam sendo afetados. Primos distantes começaram a entrar em contato. Tias que não falavam com a família há anos começaram a aparecer em reuniões, e até mesmo vizinhos começaram a procurá-la para desabafar sobre problemas pessoais. Era como se ela tivesse se tornado um imã para pessoas que precisavam de cura emocional. Chico Xavier recebeu uma visão específica sobre as cancerianas durante esta revelação que me arrepia até hoje. Ele viu uma imensa rede de luz dourada se espalhando pelo mundo, e cada ponto de luz era uma mulher canceriana que havia despertado para sua missão de cura. Essas mulheres não eram apenas curadoras individuais, mas faziam parte de uma rede espiritual maior, trabalhando juntas para elevar a vibração emocional do planeta. O guardião explicou que as cancerianas escolheram encarnar neste signo, especificamente para desenvolver a capacidade de amor incondicional que é necessária para este tipo de cura. Elas passaram por experiências difíceis, em relacionamentos familiares, não como punição, mas como treinamento. Cada ferida emocional que curaram em si mesmas as preparou para ajudar outros a curar feridas similares. Se você é canceriana, observe se tem sentido uma necessidade crescente de compreender padrões familiares que se repetem. Tem notado que as pessoas naturalmente se sentem seguras para compartilhar suas dores emocionais com você? Tem tido insights sobre como certas dinâmicas familiares afetam gerações? Tem sentido uma capacidade aumentada de perdoar e compreender comportamentos que antes a machucavam profundamente? A orientação específica para as cancerianas é: aprendam a estabelecer limites saudáveis enquanto exercem seu dom de cura. Vocês não podem curar todos os problemas familiares sozinhas e não devem se sacrificar tentando fazê-lo. Trabalhem primeiro na cura de suas próprias feridas emocionais. Desenvolvam uma prática espiritual consistente e confiem que seu amor incondicional criará ondas de cura que se espalharão naturalmente para todos ao seu redor. Agora, deixe-me compartilhar algo que considero a parte mais importante desta revelação. O guardião dos ciclos temporais não trouxe apenas alertas para estes 4 signos. Ele também revelou sinais específicos que indicam quando uma pessoa está alinhada com sua missão espiritual e quando está resistindo ao chamado. Para todos os 4 signos, existem sinais universais de alinhamento que Chico Xavier documentou cuidadosamente. O primeiro sinal é uma sensação crescente de paz interior, mesmo quando circunstâncias externas parecem caóticas. Quando você está seguindo o caminho correto, existe uma tranquilidade profunda em seu coração, que não depende de fatores externos. Conheci uma escorpiana chamada Beatriz, que exemplifica perfeitamente este sinal. Ela estava passando por um divórcio difícil, mudança de carreira e problemas de saúde, tudo ao mesmo tempo. Pela lógica, ela deveria estar desesperada, mas quando a encontrei, ela irradiava uma calma impressionante. Beatriz me disse que, apesar de todos os desafios, ela sentia pela primeira vez em anos que estava no caminho certo. Ela havia parado de lutar contra as mudanças e começado a confiar no processo. E essa rendição trouxe uma paz
que ela nunca havia experimentado antes. O segundo sinal universal é o aumento da sincronicidade. Quando você está alinhada com seu propósito espiritual, o universo começa a conspirar a seu favor de maneiras que parecem milagrosas. Você encontra as pessoas certas no momento certo, recebe informações importantes através de canais inesperados, e oportunidades aparecem exatamente quando você mais precisa delas. Uma pisciana chamada Lúcia me contou uma história extraordinária sobre isso. Ela estava lutando para entender seus novos dons intuitivos quando decidiu ir a uma livraria procurar material sobre espiritualidade. Ela pegou um livro aleatoriamente da estante, e quando o abriu, a primeira página que viu continha exatamente a informação que ela precisava sobre desenvolvimento mediúnico. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela conheceu uma mulher no ônibus que, sem nenhuma provocação, começou a falar sobre suas próprias experiências espirituais. Em uma semana, Lúcia havia encontrado um grupo de estudos espíritas na sua região. As sincronicidades estavam guiando cada passo de sua jornada. O terceiro sinal é uma mudança na qualidade de seus relacionamentos. Quando você está alinhada com seu propósito superior, você naturalmente atrai pessoas que ressoam com sua nova vibração e se afasta daquelas que drenam sua energia. Isso pode ser doloroso no início, mas é necessário para seu crescimento espiritual. Lembro-me de uma virginiana chamada Teresa, que passou por essa experiência. Ela havia começado um projeto de ajuda social em sua comunidade e notou que algumas amigas antigas começaram a criticá-la, dizendo que ela estava se achando melhor que os outros. Ao mesmo tempo, Teresa começou a atrair pessoas que admiravam seu trabalho e queriam contribuir. Ela me disse que foi difícil aceitar que algumas amizades antigas não eram mais compatíveis com quem ela estava se tornando, mas que as novas conexões eram muito mais profundas e significativas. O quarto sinal é um aumento na sua capacidade de manifestação. Quando você está alinhada com sua missão espiritual, suas intenções se materializam mais rapidamente e facilmente. Isso acontece porque você não está mais nadando contra a corrente da vida, mas fluindo com ela. Uma canceriana chamada Vera me contou como isso se manifestou em sua vida. Ela havia decidido criar um centro de apoio para mães solteiras em sua cidade, mas não tinha recursos financeiros. Em vez de desistir, ela decidiu confiar no universo e começar pequeno. Ela começou oferecendo apoio emocional gratuito em sua própria casa. Em 6 meses, doações começaram a aparecer de fontes inesperadas. Voluntários se ofereceram para ajudar, e ela conseguiu alugar um espaço apropriado. Vera disse que era como se o universo estivesse esperando apenas que ela desse o primeiro passo, para depois abrir todos os caminhos necessários. Por outro lado, o guardião também mostrou a Chico Xavier os sinais de resistência que indicam quando uma pessoa está lutando contra seu chamado espiritual. O primeiro sinal de resistência é uma sensação constante de insatisfação, mesmo quando as coisas parecem estar indo bem na superfície. Você pode ter um bom emprego, um relacionamento estável, uma vida confortável, mas existe um vazio interior que nada parece preencher. Muitas pessoas interpretam essa insatisfação como ingratidão ou como sinal de que precisam adquirir mais coisas materiais. Mas o guardião revelou que essa sensação é, na verdade, sua alma tentando chamar sua atenção para o fato de que você está vivendo abaixo de seu potencial espiritual. É um sinal de que existe algo muito maior esperando por você, mas você ainda não teve coragem de dar o salto. O segundo sinal de resistência são os obstáculos repetitivos. Quando você está lutando contra sua missão espiritual, a vida parece criar os mesmos problemas repetidamente, forçando você a aprender lições que está evitando. Você pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, mas os mesmos padrões continuam aparecendo, porque a questão real é interna, não externa. Conheci uma escorpiana chamada Sandra que estava presa nesse ciclo. Ela havia mudado de emprego 5 vezes em 3 anos, porque sempre acabava tendo conflitos com chefes autoritários. Sandra achava que era apenas azar, mas quando exploramos mais profundamente, descobrimos que ela estava evitando assumir sua própria autoridade e liderança. Os conflitos com chefes eram o universo tentando mostrar a ela que era hora de parar de ser subordinada e começar a liderar seus próprios projetos. O terceiro sinal de resistência é o isolamento emocional. Quando você está lutando contra seu chamado espiritual,
Pode começar a se sentir desconectada das outras pessoas, como se ninguém a compreendesse. Você pode ter muitas pessoas ao seu redor, mas se sentir profundamente sozinha. Isso acontece porque sua alma sabe que você tem um propósito maior, mas enquanto você não o aceita, não consegue formar conexões autênticas baseadas em quem você realmente é. O quarto sinal de resistência são os problemas de saúde recorrentes, especialmente aqueles que a medicina convencional tem dificuldade de explicar ou tratar completamente. O guardião explicou a Chico Xavier que quando resistimos persistentemente ao nosso chamado espiritual, essa resistência se manifesta no corpo físico, como forma de nos forçar a parar e reavaliar nossa direção. Uma pisciana chamada Joana me procurou depois de anos, sofrendo com enxaquecas severas, que nenhum médico conseguia curar completamente. Durante nossa conversa, descobrimos que Joana havia suprimido completamente sua sensibilidade intuitiva, porque tinha medo de ser julgada como estranha. Ela trabalhava em um ambiente corporativo muito racional e havia aprendido a ignorar completamente sua intuição. As enxaquecas eram a forma que seu corpo encontrou de forçá-la a parar e reconectar com sua natureza espiritual. Mas a parte mais esperançosa desta revelação é que o guardião também mostrou a Chico Xavier exatamente como reverter esses sinais de resistência e se alinhar com o propósito espiritual. Ele revelou um processo de 3 etapas que funciona para todos os 4 signos, adaptando-se às características específicas de cada um. A primeira etapa é o reconhecimento consciente. Você precisa parar de negar ou minimizar os sinais que está recebendo e reconhecer honestamente que sua vida atual não está alinhada com seu potencial máximo. Isso requer coragem, porque significa admitir que mudanças são necessárias e mudanças podem ser assustadoras. Lembro-me de uma virginiana chamada Cristina, que resistiu a essa etapa por meses. Ela sabia que estava infeliz em seu trabalho corporativo, sabia que tinha talentos que não estava usando, sabia que sentia um chamado para trabalhar com crianças especiais, mas ela continuava encontrando desculpas. Não tinha experiência suficiente, precisava da estabilidade financeira. Era tarde demais para mudar de carreira. Foi só quando ela finalmente admitiu para si mesma que estava desperdiçando seus dons que pôde dar o próximo passo. A segunda etapa é a conexão espiritual ativa. Você precisa estabelecer uma prática diária de conexão com sua espiritualidade, seja através de meditação, oração, contemplação na natureza ou qualquer método que ressoe com você. O importante é criar um espaço sagrado em sua rotina, onde você pode ouvir a orientação de sua alma e de seus guias espirituais. O guardião enfatizou a Chico Xavier que esta etapa não é opcional. Sem uma conexão espiritual ativa, você continuará sendo dominada pelas preocupações do mundo material e não conseguirá ouvir a orientação sutil que está sempre disponível para você. É através dessa conexão que você receberá as instruções específicas sobre como proceder em sua jornada. Uma canceriana chamada Mônica transformou completamente sua vida quando implementou essa etapa. Ela começou acordando 15 minutos mais cedo todos os dias para meditar e pedir orientação. No início, ela não sentia nada especial acontecendo, mas depois de algumas semanas começou a receber insights claros sobre como melhorar seus relacionamentos familiares. Depois de alguns meses, ela estava recebendo orientações sobre como usar seus dons de cura para ajudar outras pessoas. A meditação diária se tornou sua bússola espiritual. A terceira etapa é a ação inspirada. Uma vez que você reconheceu seu chamado e estabeleceu uma conexão espiritual, precisa começar a agir de acordo com a orientação que recebe, mesmo quando essa orientação parece ilógica ou assustadora. O universo só pode apoiar você quando você demonstra fé através de ações concretas. Conheci uma escorpiana chamada Patrícia, que exemplifica perfeitamente essa etapa. Ela recebeu uma orientação clara durante a meditação para começar um blog sobre transformação pessoal, mas sua mente racional imediatamente começou a listar todas as razões pelas quais isso não funcionaria. Ela não era escritora profissional, não tinha experiência com tecnologia, não sabia como ganhar dinheiro com um blog, mas algo dentro dela sabia que precisava obedecer à orientação. Patrícia começou escrevendo apenas para si mesma,
compartilhando suas experiências de transformação pessoal. Seu primeiro post teve apenas 3 visualizações, mas ela continuou escrevendo, confiando no processo. 6 meses depois, seu blog tinha milhares de seguidores, e ela estava recebendo mensagens diárias de pessoas dizendo como suas palavras haviam tocado suas vidas. 1 ano depois, ela havia transformado o blog em uma carreira próspera como coach espiritual. O que mais me impressiona nessas histórias é como o universo sempre responde quando alguém tem coragem de seguir sua orientação espiritual. É como se existissem recursos infinitos esperando para apoiar aqueles que estão alinhados com seus propósitos superiores. Mas esses recursos só se manifestam quando demonstramos fé através de ações concretas. O guardião também revelou a Chico Xavier algo que considero profundamente consolador. Ele mostrou que mesmo quando cometemos erros ou nos desviamos temporariamente de nosso caminho, nunca é tarde demais para nos realinharmos. O amor e a misericórdia do universo são infinitos, e sempre existe uma nova oportunidade para começarmos de novo. Ele contou a história de uma alma que havia resistido ao seu chamado espiritual por décadas, vivendo uma vida de mediocridade e insatisfação. Mas aos 65 anos, essa pessoa finalmente despertou para seu propósito e dedicou seus últimos 20 anos de vida a servir outros de forma extraordinária. O guardião disse que esses 20 anos de serviço alinhado valeram mais espiritualmente do que os 65 anos anteriores de resistência. Isso me lembra de uma canceriana chamada Dona Amélia, que conheci quando ela já tinha 70 anos. Ela havia passado a vida inteira cuidando dos outros, mas sempre se sentindo esgotada e ressentida. Quando finalmente compreendeu que seu dom de cura precisava vir de um lugar de amor incondicional, não de obrigação, sua vida se transformou completamente. Dona Amélia começou um grupo de apoio para viúvas em sua igreja, mas desta vez ela estabeleceu limites saudáveis e cuidou de si mesma enquanto cuidava dos outros. Aos 75 anos, ela me disse que finalmente havia encontrado a verdadeira alegria em servir, porque agora fazia isso por amor, não por culpa ou obrigação. Ela se tornou uma das curadoras emocionais mais poderosas que já conheci, provando que nunca é tarde demais para despertar para nossa missão. O guardião dos ciclos temporais deixou uma mensagem final para Chico Xavier, que ressoa profundamente em meu coração. Ele disse que estamos vivendo um momento único na história da humanidade, onde o véu entre as dimensões está se tornando mais fino e mais pessoas estão despertando para seus propósitos espirituais. Os 4 signos que ele mencionou são apenas o começo. Eles são os pioneiros, aqueles que estão sendo chamados primeiro para preparar o caminho para outros. Ele revelou que cada pessoa que desperta para sua missão espiritual cria ondas de energia que facilitam o despertar de outras pessoas. É como se cada alma que se alinha com seu propósito superior acendesse uma luz que ilumina o caminho para outras almas encontrarem sua própria luz. Estamos todos conectados em uma rede espiritual invisível, e quando uma pessoa se cura e se transforma, ela contribui para a cura e transformação de toda a humanidade. Se você se identificou com algum dos sinais que compartilhei hoje, saiba que não é coincidência. Sua alma a guiou até esta mensagem porque é hora de despertar para quem você realmente é e para o que veio fazer neste mundo. Os desafios que você tem enfrentado, as insatisfações que tem sentido, as sincronicidades que tem notado, tudo isso faz parte de um plano maior para chamá-la de volta ao seu caminho verdadeiro. Lembre-se das palavras do guardião. Você não está aqui por acaso. Antes de nascer, você escolheu este momento, este corpo, estas circunstâncias, porque sabia que teria a força e a sabedoria necessárias para cumprir sua missão. Tudo o que você viveu até agora, todas as alegrias e dores, todos os sucessos e fracassos, foram preparação para este momento de despertar. Não importa quantos anos você tem, qual é sua situação atual, ou quantos erros acha que cometeu, o universo está esperando pacientemente que você dê o primeiro passo em direção ao seu propósito verdadeiro. E quando você der esse passo, toda a força do cosmos se moverá para apoiá-la. Para as escorpianas que estão ouvindo, abracem a transformação que está acontecendo em suas vidas. Parem de resistir às mudanças e confiem que tudo que está sendo removido
está abrindo espaço para algo infinitamente melhor. Vocês são as alquimistas espirituais capazes de transformar chumbo em ouro, dor em sabedoria, escuridão em luz. Para as piscianas, não tenham medo de seus dons intuitivos. Vocês são as pontes entre os mundos, capazes de trazer orientação celestial para aqueles que estão perdidos na Terra. Desenvolvam suas habilidades com responsabilidade e amor e se tornarão faróis de esperança para muitas almas. Para as virginianas, reconheçam o poder sagrado de seu trabalho prático e organizado. Vocês não são apenas trabalhadoras eficientes, mas curadoras que trazem ordem onde há caos, esperança, onde há desespero. Cada projeto que organizam com amor se torna um canal de bênçãos para o mundo. Para as cancerianas, compreendam que seu amor incondicional é uma força de cura que pode transformar gerações inteiras. Vocês são as mães espirituais da humanidade, capazes de nutrir almas feridas de volta à integridade. Estabeleçam limites saudáveis e se tornarão fontes inesgotáveis de amor e cura. A janela de oportunidade que o guardião mencionou não ficará aberta para sempre. Este é um momento especial, um alinhamento cósmico que acontece raramente. Se você sentiu que esta mensagem falou diretamente com sua alma, não deixe este momento passar. Comece hoje mesmo a implementar as 3 etapas. Reconheça conscientemente seu chamado, estabeleça uma conexão espiritual ativa e tome ações inspiradas, mesmo que pequenas. Lembre-se de que você não está sozinha nesta jornada. Seus guias espirituais estão sempre ao seu lado, enviando sinais e orientações. Outras pessoas estão passando pelo mesmo despertar e podem se tornar companheiras de caminho. E o próprio universo está conspirando a seu favor, criando sincronicidades e oportunidades para apoiar sua transformação. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a nos lembrar de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana temporária. Nossa verdadeira identidade não são nossos problemas, nossas limitações ou nossos medos. Nossa verdadeira identidade é a luz divina que habita dentro de nós, capaz de criar milagres e transformar o mundo através do amor. O tempo de viver pequeno acabou. O tempo de esconder seus dons acabou. O tempo de aceitar uma vida de mediocridade acabou. Este é o momento de despertar para a magnificência que você realmente é e começar a viver a vida extraordinária que sua alma sempre soube que era possível. Confie no processo, confie em sua intuição e, principalmente, confie em si mesma. Você tem tudo o que precisa dentro de si para cumprir sua missão neste mundo. O universo não comete erros, e você não está aqui por acaso. Você é parte de um plano divino perfeito, e chegou a hora de assumir seu lugar nesse plano. Que esta revelação de Chico Xavier seja o catalisador que você precisava para finalmente dar o salto em direção à vida que sempre sonhou. Que você tenha coragem para seguir sua orientação interior, sabedoria para reconhecer as oportunidades que surgirão em seu caminho, e fé inabalável de que está sendo guiada e protegida a cada passo desta jornada sagrada de transformação e serviço ao mundo.